Que alegria. Eu queria cumprimentar, acho que é isso, se eu conseguir ler direito, Jailza e Isabel, sejam bem-vindas, sejam acolhidas na casa do Senhor, essa é a casa de vocês também, tá bom? Que nos visitam pela primeira vez. Meus amados, Deus do impossível, Deus que não esqueceu de mim, não esqueceu das mulheres e não esqueceu de uma mulher em especial chamada Ruth. Não esqueceu de Noemi, não esqueceu de Ruth. Isso porque Deus valoriza, né? E o tema da série desse mês de março, que nós estamos tratando, é o Deus que valoriza. O que nós estamos refletindo aqui é esse amor maravilhoso de Deus, que Ele não olha para a nossa aparência, Ele não olha para aquilo que a gente pode oferecer a Ele, mas Ele olha para nós como uma vida que precisa ser alcançada. Ele olha para nós com o amor. Ele olha e enxerga muitas vezes aquilo que passa despercebido no meio da sociedade. Ele olha para você. Todos os dias Ele está olhando para você. Ele está olhando para você também, para você. Talvez você ache que eu estou sozinha aqui hoje na igreja, sentada sozinha, Deus não olha mais para mim. Ele está olhando para você. E Ele olhou também para a vida de uma mulher em especial. Uma mulher chamada Ruth. E se a gente for olhar o texto bíblico, a gente não está vendo, não vai conseguir ver nada nesse texto bíblico de muito Deus fez isso, Deus fez aquilo. É mais ou menos uma história muito simples de uma mulher que acompanhou a sua sogra. A Madá tem uma boa gesticulação, me fugiu a mãe, e ela está sogra. Obrigado, meu amor, eu amo você, por isso também, por outras coisas também. E a gente vai olhar para a história dessa mulher tão especial. Eu não sei se as mulheres já esqueceram ou se eu estou enganado, mas esse mês é o mês do Dia Internacional da Mulher, não é isso? E nós estamos falando sobre as mulheres e o quanto Deus usou a vida delas no meio da sua experiência. Jesus, quando caminhou no mundo, né, viveu entre nós, Ele tratou a mulher de uma forma especial. Especial porque Ele viu aquilo que a sociedade não via na mulher. E quando a gente olha para esse texto, para esse livro, o livro de Ruth, nós vemos que no amor de Deus, ninguém é invisível. Principalmente aquelas mulheres que estavam vivendo naquele tempo. Eu não vou pedir agora para a gente abrir a palavra, porque nós vamos olhar alguns textos de dentro desse livro. Então eu vou falando aqui, e o Lucas, que é rápido no gatilho, o Kenneth também, que é muito esperto lá, eu vou dar o texto, aí vocês põem rapidinho. Vai ser um texto de cada capítulo do livro de Ruth. Nós vamos olhar para a vida dessa mulher, para esse acompanhamento, para a gente entender que Deus não nos abandona. Para Deus, ninguém está invisível, despercebido. Deus está presente, olhando cada um de nós na caminhada. E quando a palavra de Deus, o Velho Testamento, conta a história de Ruth, ele olha para um momento em que a fome atingiu a cidade de Belém. E lá morava uma família israelita. E ela teve que deixar a sua casa e ir morar em Moabe, na cidade de Moabe. Ali uma mulher chamada Noemi perdeu
o seu marido e os seus 2 filhos, ficando viúva e sem esperança. Imagina a situação dessa Noemi, dessa mulher, que tem que sair e ir para uma terra distante e viver um tempo difícil por conta das situações que estavam vivendo, e lá naquele momento ela se vê sozinha, apenas com as suas 2 noras. E aí ela decide voltar para a sua terra natal. Ela falou, vou voltar lá para o lado de Belém, da onde que eu vim, porque ela estava em outro lugar. E ela tenta convencer as suas 2 noras a viver lá na terra de Moabe. Lá existiam 2 noras, e uma delas era a Ruth, de quem nós estamos falando. E Ruth tomou uma decisão que mudaria toda a sua história e sua vida. Ruth disse para Noemi, eu não vou te abandonar. Eu sei que nós estamos em momentos difíceis, eu vou ter que sair da minha terra, mas eu não vou te abandonar. Eu permanecerei com você. Nossa, confundi os nomes. Noemi, que era que perdeu o marido, ela falou, mas eu vou ter que voltar para Belém, da onde que eu sou. A Ruth falou, eu vou junto com você. A outra nora falou, não, eu então vou seguir o meu caminho. E elas voltaram, Noemi e Ruth voltaram. E o que elas encontraram em Belém? Aonde era a terra natal de Noemi? Elas encontraram a oportunidade de voltar a se sustentar. E lá naquela cidade elas começaram a trabalhar recolhendo espigas num campo. E foi justamente no campo de uma pessoa chamada Boaz, parente de Noemi. E foi por acaso, não foi alguma coisa decidida, eu vou voltar lá para Boaz. Elas foram num campo, e naquele campo Boaz falou, olha, deixa aquela estrangeira pegar milho, pegar as espigas de trigo aqui, e pegar milho, e pegar os mantimentos que ela precisa. Mais para frente, Noemi falou, eu conheço Boaz, e você vai até ele. E essa história entre os 2 terminou em um casamento de Ruth com Boaz. Nesse momento, a vida de Ruth começa a se transformar. De uma estrangeira moabita, agora ela passa a ser esposa de Boaz. Aquele que morava lá, que tinha posses, que tinha uma cidade, uma fazenda naquela cidade. E o mais incrível de tudo isso, de toda essa história que a gente vê, Ruth, ela foi avó de Davi. Ela casou com Boaz, gerou um filho, que gerou um filho chamado Jessé, que gerou um filho chamado Davi. A partir da vida de Ruth, de uma moabita na terra de Belém, tudo isso se transforma. Olha que história que isso nos apresenta na palavra de Deus no Antigo Testamento. Agora, o que é o mais interessante é que a gente pode dividir essa história em 4 atos bastante importantes que vão nos ajudar a entender como o Evangelho transforma a nossa vida, como o poder de Deus transforma na nossa vida. O interessante é que até agora a gente não viu nenhum escrito dizendo, e Deus fez isso, e o Senhor estava aqui, como em todos os outros livros. Aqui o Senhor não é citado nenhuma vez. E o Senhor disse, e o Senhor fez, não, ele conta a história dessa família e dessa mulher chamada Ruth e da sua sogra, que veio de um momento de dificuldade, de seca lá em Moabe, eles vieram até aqui. E o primeiro ato dessa história é que a gente nos leva a compreender que o compromisso
não depende de ventos favoráveis. O comprometimento, o compromisso, não depende se a situação é tranquila ou não. Quando a gente olha para a vida de Ruth, ela tinha um compromisso com a sua sogra chamada... Como? Não entendi. Noemi. Vocês estão com a memória melhor do que a minha hoje. Ruth tinha um compromisso com a Noemi. Ela falou: não vou te deixar sozinha. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Põe lá, Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth diz a Noemi, a sua sogra: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. E aonde quer que eu pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Olha o compromisso que essa mulher assume, que Ruth assume com a sua sogra Noemi. O que eles estavam experimentando naquele momento da história que eles estavam passando? Experimentava a viuvez. O marido de Ruth havia morrido em Moabe, naquela cidade. Ela estava viúva. O filho de Noemi, que era marido de Ruth, ele havia morrido. Ruth experimentou a pobreza. Ela passou fome em Moabe, perda da renda, perdeu o sogro e perdeu o marido. Naquele momento de dificuldades, Ruth estava experimentando um momento de dificuldade. Experimentou a solidão de um estrangeiro numa terra distante. Imagina tudo isso na vida daquela mulher chamada Ruth. Como ela estava sofrida naquele momento por conta das circunstâncias que nós vamos vivendo na vida. Será que nós não vivemos dificuldades assim também nos dias de hoje? Um fim de um relacionamento. Talvez a gente enfrente dificuldades por conta de circunstâncias da nossa vida que nos fizeram perder um relacionamento. Perda de emprego. Quantas vezes a gente está com tudo direcionado, tudo funcionando e de repente vem aquela notícia: olha, a partir de amanhã você não precisa vir mais. Olha quantas dificuldades. Então, falar de isolamento social. A gente não consegue nos relacionarmos, não consegue participar de um grupo e muitas vezes somos deixados de lado. Tantos conflitos, tantas dificuldades. E qual foi a postura de Ruth diante dessas dificuldades, diante de todos esses momentos? Ela não disse para... Nossa, hoje está difícil. Não, Noemi. Ela não disse para Noemi: olha, sinto muito, estou indo, vou buscar o meu. Ela falou: Noemi, eu estou contigo e não abro. Aonde você for, eu vou. Aonde você estiver, eu vou. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Ela não abandonou a Noemi naquele momento. Diante das circunstâncias, das dificuldades, ela se manteve firme. Será que temos tido esse mesmo sentimento de pertencimento que Ruth teve? Porque pensa bem, no momento de dificuldade, o que normalmente as pessoas fazem? Cada um para o seu lado. Nesse momento de fome, de tristeza, Ruth falou: esse Deus é o meu Deus. Aqui é o meu lugar. Eu não vou sair do seu lado. Eu não vou abandonar o seu Deus. O que nós precisamos, o que nós aprendemos com essa situação
que nós vimos Ruth passar é que nós precisamos ter na nossa vida o sentimento de pertencimento. Eu sei que as coisas vão ter dificuldade durante a vida. Nós vamos ter momentos de grande bonança, de crescimento, a igreja feliz, o casamento feliz, está tudo muito bem. Mas nós vamos passar também por momentos de fome, momentos de dificuldade na nossa caminhada. Talvez um ente da família perdeu o emprego, talvez ficou doente, talvez um acidente. Quantas coisas acontecem na nossa vida que mudam o rumo da nossa vida. E diante disso, o que muitas pessoas fazem? Abandonam a fé, abandonam a Deus. E o que ela nos ensina nesse lugar é que mesmo nos momentos mais difíceis que a gente passe, nós temos que manter a nossa fé e o nosso compromisso, principalmente crendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Noemi cria nisso. Noemi tinha isso no coração, porque Ruth disse para ela: o teu Deus é o meu Deus. Esse Deus que você crê e que tem transformado a sua vida e que tem te sustentado, esse Deus é o meu Deus também, e eu não o abandonarei. Talvez em muitas circunstâncias, por qualquer probleminha da nossa vida, a gente acaba abandonando a fé, deixando de lado. Ruth não abandonou Noemi. Ela foi em busca de socorro lá em Belém de volta. Ela saiu da sua terra e ela foi buscar ajuda naquele lugar. Esse é o primeiro ato. O problema que ela estava enfrentando, como que ela solucionou esse problema? Eu vou voltar para a minha cidade, mas eu não vou abandonar Noemi e nem o Deus dela. O segundo ato. Deus também intervém na história pela vida de pessoas que estão do nosso lado. Olha só que interessante que é esse segundo ato. Eu vou ler o texto, Ruth 2, versos 5 até o 7 e depois pula para o 14. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Porque Ruth estava lá nas terras de Boaz, catando espigas. O servo respondeu: essa moça de Moabe, moabita, que veio com Noemi lá da terra de Moabe, ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Aí a gente pula para o verso 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho, o seu pedaço de pão no vinho. E ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ele foi bondoso com ela. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair no chão, para que elas apanhem e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou e o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Olha que maravilha, Deus cuidando dessa mulher através da vida de Boaz. Boaz, um rico fazendeiro, vamos dizer assim, tinha a sua terra, plantava cevada, plantava trigo, e ele tinha os seus trabalhadores, e muito acontecia assim naquela época antiga. Quando ia sendo feita a colheita, algumas espigas iam caindo no chão. Era sobra que caía, os trabalhadores iam pegando, sobrava uma ou outra. E as pessoas que eram pobres naquela época faziam o quê? Eles iam atrás e iam recolhendo do chão o que sobrava para sua subsistência. Ruth era essa mulher pobre, refugiada de outra cidade, ali naquele campo, na misericórdia daquele fazendeiro, catando as migalhas que sobravam
da colheita. Olha a situação de pobreza e dificuldade que Ruth estava passando ali. Mas quem era aquele que Deus separou para provisionar, para trazer provisão a Ruth? Era Boaz. E aí Boaz, com todo o amor que vem de Deus ao seu coração, ele disse para os seus servos: olha, deixa de propósito, para que aquela mulher, que eu não conheço, para que ela possa pegar o que está restando, para que ela não passe fome. Porque ele sabia que em Moabe havia fome, naquela região. Lá em Belém não, mas em Moabe existia. Então o que ele fez? Ele vem e cuida daquela mulher. Aqui aparece algo extraordinário. A providência divina e invisível. Deus cuidando da vida de Noemi e de Ruth, de forma com que elas nem imaginavam que Deus estava cuidando. No meio da seca, no meio do desespero, no meio de todos os problemas que elas estavam vivendo, imaginem, mulher estrangeira sem dinheiro. Era a escória da sociedade naquela época. Deus, de forma poderosa, usou a vida de Boaz para que desse sustento a essas duas mulheres. Boaz, um fazendeiro temente a Deus, ele expressou o seu amor e a sua empatia àquela mulher. Será que não era Deus intervindo na história através da vida de Boaz? Às vezes a gente não compreende que algumas atitudes que nós tomamos é o próprio Deus falando aos nossos corações. Às vezes a gente resiste a coisas que vêm no nosso coração de ajudar ao próximo, mas mas eu não tenho, mas eu estou com vontade de ajudar, mas eu não posso, mas Deus está falando ao seu coração e você está resistindo. Nesse caso, Boaz não fez nada disso. Boaz, ele amou o próximo. Ele olhou para aquela mulher, para aquela viúva, aquela estrangeira, aquela mulher sozinha, e ele se compadeceu dela. E ele falou: da minha porção, daquilo que eu plantei, daquilo que eu me esforcei, do meu dinheiro, do meu bolso, eu deixo ela pegar aquilo que vai dar a ela o suficiente para ela subsistir. O que isso salta aos nossos olhos? Como nós temos lidado com situações como essa na nossa vida? Será que nós temos sido como Boaz, com um coração generoso, que viu uma mulher passando em dificuldade e olhou, e em vez dele falar assim, vou ficar com uma saca a menos de cevada, ele falou, não, eu vou ajudar uma mulher que está passando fome. A gente é colocado diante dessa situação todos os dias. Eu tiro do meu prato para dar para o outro? É justo isso? Às vezes isso vem na nossa cabeça, quando a gente não faz em favor do necessitado, daquele que está passando por dificuldade. Boaz não se preocupou se ia faltar para ele ou não ia. Boaz também não estava dando o resto para ela. Boaz falou para eles, tirem e deixe cair de propósito para que ela se alimente. Então não foi por acaso. Boaz agiu como o próprio Deus, trazendo a ela o sustento que ela precisava. Você tem acolhido o outro e permitido que ele colha espigas em seu campo? Você tem dado oportunidade àquele que precisa? Você tem sido bênção na vida daqueles que estão passando dificuldade? Ou você diz, isso aqui é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro. Vou contar minhas moedinhas. Essa não é a matemática de Deus. O Senhor não ensinou Boaz a viver na ponta do lápis. Deus ensinou Boaz a ser generoso.
Se ela está precisando, ela está vindo de Moabe, lá tem fome, dê a ela, não vai faltar. Deus vai multiplicar na sua vida. E às vezes, e muitas vezes, Deus quer usar a nossa vida para abençoar a vida daqueles que precisam, e a gente acaba relutando quanto a isso. Porque essa cevada é minha. E às vezes você põe a sua cevada no celeiro, e lá no celeiro entra a traça, come toda a sua cevada e não sobra um centavo. Aí você fala, por onde está indo o meu dinheiro? O que está acontecendo? Está deixando o seu dinheiro apodrecer. O que é importante aqui, o que eu vejo dentro desse episódio, desse segundo capítulo, é que Deus tem intervido na vida de muitas pessoas e quer intervir na vida de pessoas através das nossas vidas. É assim que Deus age. Ele olha para um, olha para outro e fala, olha, eu vou botar alguém no seu caminho, e aí essa pessoa você vai ajudá-la naquilo que ela precisa. Talvez seja financeiramente. Talvez Deus olha para você e você tem capacidade financeira, Ele põe alguém na sua vida para isso. Às vezes não é financeiramente. Às vezes você é uma pessoa madura e tem alguém que precisa de um alicerce nessa caminhada. Deus está colocando essa pessoa na sua vida. E aí você serve como alicerce para a vida daquela pessoa. Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, porque Deus vem intervindo na história. E com certeza Ele vai usar a sua vida para intervir na vida daqueles que estão passando por dificuldade. E aí chegamos ao terceiro ato da história de Ruth. Há resgate para quem está em sofrimento. Olha só que interessante a história dela. Primeiro ponto. Ruth, no meio da dificuldade, ela sai da terra dela e ela assume um compromisso de que ela depende do Senhor. O seu Deus é o meu Deus. Logo em seguida, ela olha, a gente vê Deus agindo na vida dela. Primeiro ela aceita, esse Deus é o meu Deus. O segundo, a gente vê agora Deus agindo na vida dela através de uma outra pessoa. E um terceiro ato, há resgate para quem está no sofrimento. Se você está passando por dificuldade, está enfrentando lutas, há resgate para a sua vida. Há uma luz no fim do túnel. Verso 7 do capítulo 3, ajudar o pessoal da mídia ali. Capítulo 3, verso 7 em diante. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, eu sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. O estende a sua capa sobre a sua serva é no sentido de você acolha essa mulher, porque ela é sua serva. Tome para você como tua serva essa mulher. Ruth não seria feliz, não se livraria do sofrimento se não se casasse. E isso era um problema grave. Imagina naquela época, num momento de fome, uma viúva sem ninguém que a sustentasse. Ela precisava de alguém que a acolhesse ela como sua esposa. Noemi lembrou-se de Boaz. E ela falou, vai lá e faça isso, porque eu conheço Boaz. E ele vai te aceitar. E foi o que Boaz fez. A partir dali, há uma mudança de vida na vida de Ruth. Não era uma questão da Ruth querer ficar rica. Ela não tinha esse interesse. Mas era uma questão de sobrevivência. Se ela não fosse tida em casamento, se ela não fosse acolhida
e ela continuasse como viúva, certamente ela morreria de fome. Então, Noemi falou para ela, vai lá, porque Boaz é parente, e deita-se ao pé dele. Não vai ter um relacionamento extraconjugal, não é isso. Se coloque à disposição dele, porque ela sabia que Boaz a aceitaria. Boaz era o resgatador legal de Ruth, pois ele era parente de Elimeleque, marido de Noemi. No caso da história de Ruth, Ruth era viúva de Malom, filho de Elimeleque. Portanto, um parente poderia assumir a responsabilidade daquela viúva para que mantivesse a linhagem. Então, Noemi foi inteligente. Ela falou, vai até lá, porque ele irá te resgatar. O papel de Boaz revela algo muito profundo na história de redenção. Ele funciona como uma figura que aponta para quem? Para Jesus Cristo. Essa história, você vai perguntar assim, mas se não fala de Deus, se conta só uma história, como isso está dentro da Bíblia? Como isso interfere, né? Faz sentido para estar dentro dos livros da Bíblia? Ele mostra o resgate do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Boaz tinha o direito legal de resgatar Ruth, porque ele era parente de Elimeleque. E por isso ele poderia resgatar ou ter a Ruth como sua esposa. Jesus tem o direito legal por ter se tornado humano. Foi o sacrifício de Jesus, a vida dele, o encarnar como homem, que deu a Jesus o direito de resgatar cada um de nós. Boaz tinha recursos para pagar o preço. Boaz tinha o terreno. Boaz tinha tudo de propriedade que ele tinha como comprar e pagar pelo preço do terreno, e assim ele ter o direito a se casar com Ruth. Jesus foi o sacrifício, o preço pago pelas nossas vidas. Boaz teve disposição para fazê-los. Jesus aceitou o desejo de Deus de amar o mundo. Quando a gente olha para Boaz, nós vimos a figura de Jesus, o resgatador de cada um de nós. Somos já chamados a nos colocar diante dos pés do Senhor Jesus para sermos resgatados por Ele. Eu queria perguntar para você, você quer ser resgatado pelo Senhor Jesus? Você quer ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus? Você quer que Ele compre você com o seu sangue para tirar você do desespero, do momento difícil que você está vivendo? Se você fala assim, eu quero entregar minha vida, eu quero ser resgatado pelo Senhor Jesus, não precisa ficar de pé. Eu peço toda a igreja que feche os olhos. E você que quer ser resgatado pelo Senhor Jesus, você põe a mão no seu coração e você vai orar comigo. Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, e eu quero ser como Ruth, Pai, que no meio do sofrimento, no meio da seca, no meio, Pai, da viuvez, perdida, separada, Senhor, com todas as dificuldades que eu tenho vivido, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, e quero ser resgatada pelo Senhor. Pai, eu coloco a minha vida, Senhor, diante de Ti, e eu peço a Ti, Senhor, toca a minha vida, resgata-me, Senhor, transforma-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, para que eu tenha uma nova vida. Não mais uma vida de sofrimento na seca, mas eu quero uma vida abundante no Senhor Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, agora dê o passo. E o seu passo para isso é buscar aprender mais de Jesus. Venha na escola dominical, aprenda um pouco mais e entregue a sua vida por completo, de fato e de verdade. E o último ato, capítulo 4. A vida transformada, vida que transforma. Capítulo 4, verso 9 em diante.
Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Assim termina a história de Ruth. O que começou com fome, com luto e vazio, terminou com esperança, vida e futuro. Deus transformou uma história marcada pela dor em uma história de redenção. E Deus fez tudo isso, usando pessoas comuns. A vida como ela é. A minha vida, a sua vida na nossa caminhada. Deus muitas vezes escolhe agir através de pessoas que estão dispostas a amar, cuidar e acolher. Você está disposto a ser instrumento na mão de Deus? Ame, acolha, cuide daqueles que estão ao seu redor. Porque quando estendemos as mãos, quando acolhemos, quando apresentamos o amor de Deus, nós participamos da obra de redenção do Senhor. Aquela pessoa que você acolheu um dia, você pode ter sido usado para transformar a vida dela. Aquele acolhimento mudou a vida dela. Aquela palavra mudou a vida dela. Aquela palavra mudou a sorte dela. Então permita que Deus use a sua vida e que você possa, a cada momento, deixar Deus usar a sua vida, para que cada pessoa que Ele colocou no seu lado possa ser transformada pela presença e pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Mas, Senhor, o que de fato faz efeito é quando essa palavra não entra por um ouvido e sai pelo outro. É quando essa palavra, Senhor, é plantada, Senhor, num coração preparado, arado, adubado, macio para receber a semente. O que eu peço a Ti, Pai, nessa noite, é que o Senhor prepare o coração de cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, que foi pregada nessa noite, possa dar fruto nesse coração. Que haja, Senhor, arrependimento e transformação, meu Pai, na noite de hoje. Senhor, que cada um de nós estejamos dispostos, Senhor, a ser usado pelo Senhor, meu Pai, para falar ao coração daqueles que estão sofrendo, para que possamos ser guaridas, Senhor, para aqueles que estão passando por dificuldades. Tira nosso orgulho, tira a nossa pretensão, e, Senhor, põe um coração em nós disposto a proclamar a Tua palavra e disposto a servir o Senhor aonde o Senhor nos enviar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.